Semana de inovação. E agora eu vou conversar com uma pessoa, cara de menino, jeito de menino, mas com uma responsabilidade gigante. Eu me ousei a perguntar a idade dele, mas eu não vou dizer aqui agora não. Meu papo agora é com o Lucas Mota, gerente de inovação da Prefeitura Municipal de Ilhéus, do município de Ilhéus. Isso. Não é isso? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade, Salatiel, de estar falando aqui com vocês, um veículo de comunicação tão importante quanto a TI TV. Obrigado. Vamos começar querendo saber, se apresentando, quem é Lucas Mota? Então, aproveitando a sua brincadeira, de fato, sou um menino. Eu acho que isso, inclusive, é muito bacana porque a gente precisa, de vez em quando, brincar, ousar como menino para poder realizar algumas coisas. Perfeito. Esse menino nasceu aonde? Então, eu sou mineiro. Nasci, Uai. Né, mineirinho Uai, muito embora eu gosto de lembrar que eu me considero ilhéense, mas muito mais do que isso, ilhéísta. Uma vez que eu já moro em Ilhéus há 16 anos. Pra começar brincando aqui, 16 anos já aqui na Bahia? Já tem um tempinho. Pão de queijo ou acarajé? Acarajé. Já começou inovando, então tá tudo certo. Já é da casa, a gente vai continuar o papo. Porque se ele dissesse que era pão de queijo, a gente parava por aqui agora. Olha. Perdão os mineiros, viu? Muito bom. Você de Minas? Sim. Quantos anos? Pode falar? 32. Tão novo, com uma responsabilidade tão grande. Como é que você começou essa vida? Então, eu acho que, eu não diria que a responsabilidade é grande, mas a ousadia pode até ser maior. Perfeito. Eu comecei minha vida sendo uma pessoa inquieta, um pouco rebelde. Como aqui estamos em um evento que discute inovação, Sim. Desde os meus 14 anos eu me recordo de procurar ser inovador quando participei de algumas ações do selo Unicef, município. Na minha época, participou dessas atividades do selo Unicef e desde então tenho me engajado um pouquinho na vida pública, brincando com uma coisa ou outra, procurando às vezes ser rebelde, mas ao mesmo tempo fazer algo de diferente. Um pouco rebelde. Quando você fala um pouco rebelde, eu fico assim, rebelde ou rebelde à sua visão, ou inovador à sua visão e rebelde à visão do outro ao seu redor? Eu acho que para fazer inovação a gente precisa ser rebelde para os outros. Acho que a gente precisa fazer um pouquinho diferente, sair um pouquinho fora da caixa. Perfeito. Por que veio para Bahia? Então, vim para Bahia por conta da UESC, passei no vestibular, fiz direito aqui na UESC, depois comecei minha carreira na advocacia, mas pensando um pouco fora da caixa, fiz mestrado profissional em transferência de tecnologia e propriedade intelectual, que é o Profinit. E aí, desde então, tenho me dedicado ao segmento de inovação, tenho estudado gerência de produto também, inteligência artificial e mais algumas coisas. Acho que eu sou um advogado das avessas. Exatamente. Você já antecipou a resposta da minha pergunta, porque advogado, né, e inovação é algo que não tem, a princípio, assim, olhando, não vejo muita ligação. Perdoe a minha ignorância no conhecimento. Na verdade, aí ouso discordar. Por quê? Sim, perfeito. Hoje, até com uma certa precisão técnica, a gente pode falar que todas as áreas do conhecimento, seja do direito, seja pedagogia, filosofia, arte, música, cinema, todas as áreas hoje do conhecimento podem, devem e possuem o requisito de serem inovadoras. Ou a gente passa a entender o que é ciência, tecnologia e inovação, independente de qualquer área. Eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou de biológicas. Não importa mais. Entender inovação é requisito básico de sobrevivência. Não existe profissional hoje, se ele não for inovador, ele não consegue ir para frente. Mas inovação tem só a ver com tecnologia ou não? Não. Inovação tem a ver com mentalidade. Perfeito. Inovação, claro, muitas das vezes vai se amparar na tecnologia. Sim. Mas até mesmo em um momento de virada tecnológica, com o advento agora, a popularização da inteligência artificial, o que mais vale, na verdade, é a criatividade humana. Perfeito. Só se gera inovação a partir de mentes criativas. Sim. Então você entende que a inovação começa dentro do ser humano. A inovação começa dentro e ela tem que haver, no mínimo, uma sensação de inquietude. De perceber, será que eu posso fazer algo diferente? Será que o que eu estou fazendo é o melhor?
Entendi. E eu acho que a inquietação, ela permite a buscar a criação de soluções, de mudar aquilo, qualquer coisa que seja um produto, seja um serviço, seja uma forma de trabalhar, um processo, uma organização. Perfeito. E essa inquietude vai permitir com que a pessoa gere algo novo. E aí esse algo novo pode ser entendido como inovação. Perfeito. De advogado, você ainda atua na área? Um pouco. pouco. Tenho diminuído a advocacia. Eu acho que a mosca azul da inovação, ela, assim como o Rui Barbosa, ele chamava a mosca azul da política. Sim. Uma vez que a mosca azul da inovação toca em você, é meio difícil largar. Você fica meio contaminado. E como é que você chega de advogado, com esse percurso de advogado a gerente, né, de inovação do município de Ilhéus? Pronto, vamos lá. A gente tem no direito a compreensão que a sociedade faz o direito faz a sociedade. Sim. As relações econômicas, as relações científicas, acadêmicas, o próprio processo de gerar inovação depende do direito. Sim. Muitas vezes a gente imagina que o direito deve ser aquela caixinha muito formal, até estou formal hoje, fiz uma audiência mais cedo, Sim. mas a gente imagina que deve ser algo muito avesso, dito tradicional. Perfeito. Mas como é que eu transfiro tecnologia, se não é na base de um contrato? E quem redige o contrato? É o advogado. Sim. Como é que eu consigo criar mecanismos de políticas públicas para incentivo à ciência, se não com base na lei? E quem vai melhor redigir, se não o advogado? Claro que o processo legislativo não depende só de advogados, tem uma participação democrática, parlamentar, auditiva de todos os envolvidos, mas nós não podemos imaginar que os profissionais do direito têm que estar distantes, pelo contrário. Quanto mais próximos, entendendo que, como eu falei mais cedo, é um imperativo para todas as profissões, mais fácil para ele vai ser lidar com essas temáticas e, consequentemente, ele não vai ficar preso nessa caixinha. Pronto. E como foi esse convite para ser gerente de inovação municipal do município? Então, como eu falei, eu fiz mestrado na UESC, no Profinit, é um mestrado profissional de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Sim. Lá nós discutimos, dentro da nossa turma, nosso grupo de pesquisa, variados temas. Um destes temas foi a construção de uma política pública municipal de inovação, que foi o projeto de pesquisa do secretário Bento Lima. Sim. E eu fazia parte também desse grupo de pesquisa. Sim. Então, enquanto ele pesquisava legislação municipal, eu estava pesquisando legislação federal. Então, esse contato surgiu naturalmente e o Profinit, ele foi um mestrado criado para gerar essas competências. Sim, sim. Para pegar as pessoas que se interessavam por essas temáticas e prepará-las para trabalhar ecossistema e ambiente de inovação. Então, o Profinit, ele gera esses profissionais. Sim, perfeito. Claro que isso exige também um pouco de jeito, de estar apaixonado. Sim. O Profinit não faz milagre de todos os alunos se envolvem. Tem alunos que acabam se enveredando por outras áreas. Sim. Mas o nosso foco é que o mestrado, ele impulsione os ecossistemas cada vez mais. Quanto mais alunos a gente tem, maiores as chances de a gente conseguir realizar esse tipo de atividade. Perfeito. Como é que está neste momento? Estamos agora no mês de maio, correto? Certo. Como é que está a inovação? Hoje, como é que você vê todo esse processo de inovação em Ilhéus? Olha, Ilhéus é uma cidade com uma pujança tecnológica. E aí, você enquanto filho da casa, e eu sou um filho emprestado, eu hoje já me considero ilhéense, por muitos anos, logo quando eu cheguei na cidade, eu ouvia que Ilhéus era uma cidade do atraso. Sim. Que não tinha nada, que as fábricas estavam se perdendo, que não se produzia nada de novo. E até procurava se justificar algumas coisas, como a própria queda da lavoura do cacau. Sim. Na verdade, Ilhéus possui uma pujança tecnológica incrível. Para você ter ideia, Salatiel, Ilhéus hoje, só o nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Informática, o CEPED, que fica ali na Avenida Petrobras, é um dos maiores centros de pesquisa da Bahia e é um case de sucesso nacional. O CEPED recentemente anunciou um programa de residência tecnológica de 20 milhões de reais, já houve um acréscimo de 10, ou seja, está trabalhando 30 milhões de reais em um programa de residência, ensinando desenvolvedores a criar soluções.
Sim. E tá ali, as pessoas às vezes passam, vê até o muro um pouquinho apagado, nas marcas do tempo, e acham que não é feito nada. A gente precisa entender que a cidade, de fato, produz muita coisa. A nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, tão reconhecida por ser um campus bonito, mas Perfeito. também ela é laureada em vários rankings. Sempre a gente está sendo reconhecido tanto nos cursos de graduação como pós-graduação, como os melhores cursos da América Latina, ou uma das melhores universidades da América Latina para se estudar. O que nos falta ainda é que a sociedade, que as pessoas em Ilhéus, e principalmente os formadores de opinião, e aí a gente precisa ter que ter muito cuidado, principalmente no ano eleitoral, porque se começa a falar, a cidade do atraso. Mas, meu amigo, qual foi a sua última vez que você entrou na UESC? Qual foi não, é uma pergunta retórica, não foi para você. Mas qual foi a última vez que você foi no Centro de Inovação do Cacau e percebeu que, muito embora a CEPLAC tenha tido a sua era de ouro, hoje, nós, no Centro de Inovação do Cacau, eu diria que é diamante, que é platina. Porque o Centro de Inovação do Cacau, que está dentro da UESC, produz inovações que superam muito o que se imaginava enquanto papel da CEPLAC. E hoje realiza, dentro da cadeia produtiva do cacau e chocolate, não só a inovação tecnológica, mas agrega valor ao chocolate que passa ali por sua análise. Gera conexões que permite a criação de novos negócios. Então, entender Ilhéus enquanto essa cidade de pujança tecnológica é também buscar e saber o que está sendo feito. Claro que aí eu tenho que me estender um pouquinho mais. Sim, e lembrar que, infelizmente, gerar ciência talvez é um pouco excludente. Aí a gente acaba afastando as pessoas porque está fechado no muro. Sim. E aí a universidade fechada nos muros, nem sempre ela é lembrada. Sim. Há os dois lados, não é só as pessoas que não buscam saber. Às vezes o laboratório é muito restrito. Sim. O centro de pesquisa é muito restrito. Então as pessoas naturalmente acabam não sabendo. Naturalmente acabam não sabendo, mas há eu acho que também talvez não seja a sua área, mas só uma pergunta aqui. Não faltaria também investimentos públicos para tornar todo esse trabalho mais acessível à população, tendo em vista que as redes sociais hoje estão aí? Então, hoje, né, ou não? em pleno 2024, está se tornando também dentro da cultura de inovação um imperativo em publicizar o que é feito nos centros de pesquisa nas universidades. Perfeito. Um dos mecanismos que nós criamos aqui em Ilhéus, aí na Lei Municipal de Inovação, a gente criou a Semana Municipal de Inovação. O que é a Semana de Inovação de Ilhéus, se não um momento agregador e de publicizar tudo que é feito? Às vezes, como foi anunciado em palco logo no dia da abertura, Ilhéus, o CEPED especificamente, que faz parte também da Universidade Estadual de Santa Cruz, está produzindo, junto com a HBR, que é o instituto lá de Brasília, o primeiro tomógrafo com tecnologia 100% nacional. Isso é tecnologia ilhéense. Então a gente precisa de momentos, e aí, claro, aí sim, cabe ao poder público, cabe às instituições criar os espaços para que isso alcance as pessoas. Sim. Como eu não consigo fazer e permitir que eu tenha um fluxo de visitação constante dentro de um laboratório, sim. Eu preciso de um momento como a Semana de Inovação, ou aproveitar os canais de publicidade e os ambientes interativos para que isso alcance mais pessoas. Acho que a gente está começando a entender um pouquinho mais, deixando de ser aquele nerd de óculos, aquele menino fechadinho que faz o seu trabalho de pesquisa e começar também a colocar a cara para aparecer. A gente precisa ser visto também. Toda essa ciência e tecnologia, né? Toda a parte de tecnologia e inovação que está acontecendo em Ilhéus, ela é palpável para a população? Como eu disse agora há pouco, ciência e tecnologia, em algum momento, ela é excludente. Sim. Mas ela pode se tornar-se palpável, sim. Tem soluções que são desenvolvidas aqui que já podem ser alcançadas pelas pessoas. O próprio tomógrafo, assim que ele já estiver finalizado, vai estar disponível e aí, por ser tecnologia nacional, vai facilitar a compra. Nós temos desenvolvimento de defensivos agrícolas, nós temos desenvolvimento de fitocosméticos aqui na nossa frente, inclusive aqui no podcast. Eu estou olhando para a Lilás Fitocosméticos, que é uma startup que foi incubada na Broto, que é uma incubadora de biotecnologia da UESC,
Ou seja, é uma startup, uma empresa de tecnologia que já está vendendo o seu produto para a população. Sim. Basta ali, vai conhecer o perfume, um creme maravilhoso. Eles têm, por exemplo, a fragrância da Cabruca. Não A tecnologia ilhéense, isso. Isso já é palpável, é fácil de alcançar. Sim. E eu estou falando de produto de compra. E aí, se a gente for ver, tem N soluções que são desenvolvidas que já estão ao acesso ao público, ou tem também pesquisa básica, como recentemente eu estava lendo na BBC, tem pesquisador da UESC na área de biologia que pesquisando girino descobriu o menor girino do mundo, e é pesquisador da A UESC. gente divulgou sobre isso, inclusive. Divulgou-se sobre isso. Então a gente tem um leque enorme de possibilidades em cima daí. Só para não esquecer, Sim. ainda aqui da Semana de Inovação, Sim, aqui no Centro perfeito. de Convenções, dentro da pesquisa de leveduras da UESC, levedura permite a produção de cerveja. Sim. Então, assim, a gente consegue não só resolver um problema acadêmico, técnico, né? E aí gera toda uma pesquisa que vai gerar N produtos que podem até não ser tão acessíveis, mas a gente consegue transportar isso e gerar um negócio que qualquer pessoa acessa. Eu vou pegar um exemplo de digamos assim, de um lugar bem menor, tá? Trazer para Ilhéus. Por exemplo, o povo que mora os moradores de Morro de São Paulo, ele tem muito orgulho de morar ali, né? Lógico, tem todos os problemas sociais como qualquer outro lugar. Mas me parece que eles conhecem a história do local para poder valorizar isso. Já é uma coisa quando você fala, numa fala sua que você disse sobre, chega agora nesse tempo de eleição, né? As pessoas começam a dizer que Ilhéus está jogado às traças, o que nas suas palavras não é verdade. Mas será se não falta, aí volta de novo a tratar o mesmo assunto, pensando em inovação, o que é feito para transformar todo esse desenvolvimento que acontece em Ilhéus, toda essa inovação que acontece na UESC, no CEPED, né, em diversos órgãos, como tem o IFBA também, né? Como é que a gente transforma isso para a população? Por isso que eu falei de forma palpável. Até para que as pessoas tenham orgulho da cidade que mora, né? E não me parece... Eu comentei isso até no podcast anterior, sobre isso. O ilhéense não me parece ter muito orgulho da cidade que mora. E aí, volta a sua palavra, por exemplo, as fábricas que tinham... Eu tive um papo mais cedo com o pessoal daqui do sindicato. Nós já chegamos a mais de 50 fábricas, hoje temos 15, mas as melhores. Sim. Ok? Mas diminuiu o número, mas aumentou a qualidade. A qualidade. Mas a população ilhéense não observa isso. Como é que a gente transforma isso? O que a gente pode fazer para a população ter orgulho da cidade que tem? Porque se a gente faz isso, e aí vou voltar à pergunta, a gente não vai ter melhor consciência para votar, para eleger e transformar Ilhéus ainda mais numa cidade melhor, não só reconhecida como uma cidade de inovação, mas também ter o orgulho, a cidade ter orgulho disso? Então, para que isso aconteça, nós precisamos de criatividade, e essa criatividade gerar uma cultura de busca, uma cultura de valorização. O que você questiona a nossa cultura, a nossa forma de expressar geralmente é de diminuir, de dizer que não possui, é de não saber. Sim. Isso tem, claro, N possibilidades, aí um antropólogo teria até maior capacidade de compreender quais foram, né, as possíveis origens, mas, do meu ponto de vista, enquanto participante desse processo de mudança, nós precisamos, além de ter os espaços dinamizadores, também ser reconhecido pelas pessoas que exercem algum tipo de influência. Sim. Claro que, né, enquanto comunicador, perfeito, se dedica e nos convida para ouvir, a gente já fica muito feliz. Perfeito. Quando um professor, quando um acadêmico ele é chamado para falar, ele está tendo a oportunidade de poder expressar coisas que os outros não estão sabendo. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ainda criar algumas coisinhas assim, de forma mais criativa. Seja melhor relacionamento. Melhorar o relacionamento. A gente sabe que nem sempre, por exemplo, alguém da área de física, às vezes ele está tão preso ali, ao nerd tão calado, ele não expressa, às vezes, o que ele está pensando. Então, hoje, utilizar de criatividade, utilizar das redes sociais, dos meios de comunicação, tem sido a nossa principal ferramenta. Pronto.
A TITV ela pode, por exemplo, ir no CEPED fazer uma reportagem sobre o que acontece lá? Pode, e eu até diria deve. Muito O bom. CEPED, contra o Centro de Pesquisa, incrível que ele está sempre aberto ali, contanto, né, a gente pode providenciar, realizar Eu já tô me essa escalando, agenda. já tô escalando a TITV para Pronto. fazer isso. Vamos providenciar. E não só isso, eu acho que seria bacana, e a gente pode pensar em promover esse diálogo, por que não nas fábricas? Só para você ter ideia, Sim. vamos falar de fábrica? Vamos sim. Ilhéus, o polo de informática de Ilhéus, no ano passado, provavelmente, a gente não está com esses números normalizados ainda, Sim. mas gerou em torno de 2,5 bilhões de reais ou mais. E a gente fala 2 bilhões, bilhões. Sabe por quê? Porque muito provavelmente a gente ultrapassou esse número, mas as fábricas nem sempre revelam os seus balanços de forma conjunta. Sim. Os balanços vão saindo ao longo do tempo. Então, assim, toda essa riqueza é produzida ali. Você sabe que Ilhéus produz todas as urnas eletrônicas que são utilizadas no país? Essa é a minha dúvida. É todas ou parte? Todas. Muito bom. Todas as urnas eletrônicas Sempre tive essa produzidas para as eleições no país são feitas em Ilhéus. Sabe que Ilhéus produz painel fotovoltaico de primeiro mundo? Tá ali na WDC. Drone. Produz drone agrícola e, recentemente, essa empresa que produz drone agrícola investiu aqui no seu galpão 26 milhões de reais para estar com sua estrutura trabalhando na cidade para gerar tecnologia ilhéense. Ilhéus produz componente eletrônico, produz micro LED. Só para você ter ideia, o polo de informática, antes de existir iPad, você está com o iPad aqui na frente, existiam pesquisadores junto com a UESC pensando em desenvolver um gadget, um produto que reunisse a capacidade computacional na palma da mão. Na época, a gente, dentro da prospecção tecnológica, não conseguiu desenvolver isso para ser tão portátil. Mas existiam assim, esboços disso, feito em parceria com o polo de informática. O polo de informática existe desde 95. Eu trabalhei no polo informático, fui montador. Você foi montado aonde? Na Digitron e na Netgate. Pronto. E eu fiz o Senai, eu fui jovem aprendiz na Nortecom. Essa história de um menino rebelde, aí você pergunta como que o advogado depois vai trabalhar com tecnologia, eu fiz Senai. Ah, tá. Essa parte que era o elo da história que tava faltando. Pronto, eu fiz Senai e fui jovem aprendiz e também atuei realizando montagem de equipamentos na minha época. Ah, entendi. Então, primeiro aqui a gente já deixou claro que já fizemos um pré-acordo, né? Eu já coloco a TITV à disposição pra gente ir lá. Tanto nas fábricas, falamos inclusive com Sérgio Comim. Silvio Comim. Que é o presidente do Cinec. E falamos com ele de manhã, ele já se disponibilizou também. Mas também esses outros órgãos, né? Que é o CEPED, o que pudesse. Porque assim, eu concordo com você quando você diz que as mentes pensantes, a mídia precisa também, traduzindo, né? Se colocar para informar. Olha, eu concordo. A gente fica tão feliz quando vê. Hoje a televisão mudou muito, a gente tá mais nas redes. Mas quando eu assistia Fantástico, ficava assim, cara, que bacana isso aí que criaram. Quando a gente vê uma pesquisa aparecendo no Jornal Nacional, a gente chama atenção. Então, o papel do comunicador, quando ele vai em uma fábrica, quando ele vai no centro de pesquisa, quando ele vai numa universidade, ele permite que as pessoas vejam o que está sendo feito ali dentro. Eu acho que usar da comunicação pode ser a nossa maior arma para não ser uma cidade que perca em competitividade. Hoje, aí puxar um pouquinho mais para a economia. Hoje, Ilhéus tem toda a possibilidade de ser uma cidade do futuro 100% tecnológica. Nós reunimos os melhores elementos, seja do ponto de vista de infraestrutura, eu estou falando do complexo modal logístico, Porto Sul, FIOL, aeroporto, esse aeroporto internacional que existe um indicativo de construção, além da duplicação das rodovias, mas eu também tenho fibra ótica. Hoje nós fizemos o lançamento de uma fibra ótica governamental, com o advento do 5G até o final do ano, segundo perspectivas da Anatel, além das próprias instituições de ciência e tecnologia. Nós temos tudo. Se a gente entender essas potencialidades reunidas em conjunto, é difícil encontrar no Brasil uma cidade que tenha tudo ao mesmo tempo. Sim, sim. Inegavelmente, nós nos tornaremos a cidade do futuro. Isso vai acontecer. Agora, o que nos cabe vamos fazer isso mais rápido, melhor? Eu espero que sim.
além, então, já que já tem infraestrutura, você falou agora que acabou de chegar, né? A Uhum. fibra, Sim. né? É governamental. Isso, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Rede Nacional de Pesquisa. Ilhéus ela tem é uma cidade com potencial turístico gigante. Uhum. Tem a questão do cacau. Sim. E aqui a parte do cacau. O que é que está saindo de novo, de tecnológico para o nosso cacau? Ou já chegamos no limite? Não, olha, não falar só de cacau, falar de biotecnologia. Sim. Nós, no passado, tivemos a crise da lavoura, da lavoura do cacau com a vassoura de bruxa. Sim. Pronto. Foi um momento de queda de produção, todo um desastre natural, que se tornou um desastre social e econômico, e se buscava uma cura, uma panaceia imediata. Mas o que a CEPLAC, com muita precisão e com muito esforço científico, percebeu? Que essa panaceia não seria tão rápida, e nós aprendemos a conviver, a trabalhar um novo manejo do cacau, ao ponto que hoje não é mais um desafio. Vassoura de bruxa hoje não é um desafio imediato. Existe, mas não é um desafio. Existe, não é um desafio mais para os produtores. A partir daí, se percebeu que o que eu vou pesquisar, o que eu vou gerar em cima disso? O cacau hoje ele consegue ser reaproveitado 100%, da folha ao seu fruto, à sua amêndoa. Hoje, tem pesquisadores locais, por exemplo, que conseguem aproveitar a casca do cacau para fazer biomassa, gerar barbecue, fazer cachaça, aproveitar aquilo ali para gerar componente químico, fazer cosmético, vacina. Sim. Existe pesquisa sendo desenvolvida para coisas como uma própria vacina produzida a partir do cacau. O que nós temos na nossa mão é um potencial enorme de riqueza. Então, os nossos centros de pesquisa não estão mais só pensando em tratar a vassoura de bruxa. Mas continua buscando... A pesquisa continua. As pesquisas não pararam. O que muitas vezes acontece, aí voltando ao que nós falávamos anteriormente, é porque com o passar do tempo e com a mudança de competências e expectativas, as pessoas começaram a... Não existe mais. Pelo contrário, existe e muito. Só para você ter ideia, amanhã aqui na Semana de Inovação, no Centro de Convenções, nós vamos ter o dia todo voltado para a cadeia agroflorestal. Uma atividade realizada pelo Parque Científico e Tecnológico e o Centro de Inovação do Cacau. Vai começar às 8 e terminar às 18. Perfeito. Nós vamos falar de sustentabilidade, vamos falar de produção científica, vamos falar de economia, com grandes players internacionais. Eu vi aqui na entrada do evento, tem uma equipe que eles estão mostrando ali, vi muito rápido, sobre a questão da purificação da água. Sim. É de Ilhéus, essa... Não consegui ver qual é o grupo que está fazendo. Como a gente está tendo tanta coisa no evento, sim. Pode ser um pesquisador de Ilhéus que esteja fazendo isso, mas eu não cheguei a acompanhar. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu sou Salvador, Uhum. né? Morei em Alagoinhas. Alagoinhas, ela tem um dos melhores lençóis freáticos do mundo, Uhum. né? Então a água lá, praticamente, eu costumo dizer que a água mineral sai da torneira. Sim. Já Ilhéus, a diferença é muito grande, é gigante a diferença da qualidade de água. Uhum. E pensando em uma cidade que está em um crescimento muito grande, né? A gente vê aí como, por exemplo, a Zona Sul está um boom imobiliário, a questão do novo porto. Ilhéus está crescendo, isso é fato. Uhum. Mas nós temos essa preocupação quanto à água potável que chega na torneira. E aí não é uma crítica política, nem... né? Existe algum trabalho por esse lado? Porque Ilhéus é cercado por rio e mangue. Uhum. Então, naturalmente, a sua água não tem como comparar com uma água na cidade como Alagoinhas. Uhum. É outro ecossistema. Uma outra dinâmica. É outra dinâmica. Há um projeto já em andamento que trabalhe melhor para fornecer uma água melhor para a população ilhéense? Olha, especificamente porque foge à nossa competência, a competência da Embasa, que é a empresa pública responsável. Mas no mapeamento de competências da cidade, que é realizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sim, nós temos observado a necessidade de entender as mudanças climáticas. Nós temos uma vantagem que nos dá uma relativa tranquilidade, não quer dizer que isso nos autorize a um esquecimento, pelo contrário, mas entender que Ilhéus, tendo uma biodiversidade tão grande, Sim. está em uma posição
vantajosa perante outros municípios. Sim. E aí, no mapeamento de oportunidades econômicas, nós já observamos isso e temos trabalhado isso no diálogo aí com a Embasa Perfeito. e também com outros parceiros que se interessam pelo desenvolvimento sustentável da cidade, para estar no nosso radar para que seja uma situação bem cuidada. Chegar em outro ponto. Recentemente, nós tivemos um diálogo com a Bahia Gás. A Bahia Gás, por exemplo, já está em diálogo constante com a Embasa para que o fornecimento de água e de gás, que está sendo instalado no final do ano na cidade, eles caminhem em paralelo e melhore a própria infraestrutura da Embasa. Então, assim, neste processo de conexões, tem muita coisa acontecendo. Ah, que legal. Aí eu volto a dizer, o quão bom é bater um papo assim, porque a gente aprende, eu tô aprendendo muito aqui, obrigado. E a gente também divulga essas ações que não têm sido tão palpáveis, né? Porque assim, batendo um papo um pouco antes aqui, eu te fiz uma pergunta que foi, até que ponto todo esse estudo de ciência, tecnologia, inovação em Ilhéus, ele é palpável à população? Uhum. Mas aí quando eu falo palpável, também a gente vai entender a parte social. Foi um comentário que eu fiz contigo ali, que hoje a gente passa e vê pessoas, algumas cidades, ao próprio munícipe, a partir de um pré-cadastro e tal, ele consegue fazer uma inscrição de uma marcação de uma consulta online. Ilhéus faz isso? Olha, a cidade já participou de um processo durante a pandemia para nós termos a telesaúde. Mas como isso exige um custo muito alto, o setor de saúde ainda não consegue abraçar. Mas está no nosso radar, sim. Nós passamos por um processo de consultoria que auxiliou nesta compreensão e, eventualmente, poderá ser contratado. Neste aspecto, nós temos algumas empresas surgindo na própria cidade, procurando ser incubadas para desenvolver essas soluções. Já houve diálogo com alguns empresários, muito bom, mas ainda não foi contratado. Rapaz, eu ia fazer tantas perguntas aqui. Posso voltar a falar sobre... A casa é sua. Pronto. Vamos voltar a falar o que aconteceu recentemente com a Bahia Gás. A Bahia Gás anunciou um investimento de 47 milhões de reais. Sim. É a aplicação de ciência, uma vez que é um investimento estruturante muito bacana para a cidade, já que nós vamos ter cobertura de todo o centro da cidade, com gás instalado, ramificando para o norte e para o sul. Ilhéus, aí como eu estava falando desse potencial de geração de riqueza, hoje, uma pessoa do segmento de hotelaria que queira ter seu hotel ou de imobiliário que queira fazer seu novo condomínio, ele não vai precisar mais se preocupar com cobertura de gás. Só que isso nos permite melhorar a infraestrutura de água, junto com a Embasa, e nos permite fazer cobertura de fibra ótica subterrânea. E aí chega a parte de nós nerds criar soluções. Quando a empresa nos procurou, a Bahia Gás, automaticamente na nossa reunião, a gente estava com o nosso prefeito Mário Alexandre, aí eu pedi licença e falei, olha, não, mas a gente vai aproveitar para passar fibra ótica. Sim. E a gente já está em diálogo para ver se isso acontece o quanto antes. Você quer me deixar esperançoso em dizer que não teremos mais fibra ótica nos postes? Não posso afirmar que não teremos, é a ideia. Mas que iremos melhorar. Porque eu venho de provedor, fato, entendeu? A TI, ela tem a TI Telecom, que é provedor e tal. E realmente é algo feio. É algo feio que lhe dá muito trabalho. Sim. Então, assim, esse diálogo entre as instituições, a compreensão de que nós não fazemos as coisas sozinhos, nós precisamos formar parcerias, permite criar soluções que vai atender, por exemplo, um provedor de telecomunicação. Por falar em internet fibra ótica, e aí vamos falar também de inovação, acessibilidade, talvez não é a sua área, mas tem um projeto da prefeitura que é sobre internet nas praças. Sim, em parceria com o governo do estado e também tem o municipal. Nós temos dois. Nós temos internet das praças, que foi um projeto de lei que passou na Câmara. A gente já conseguiu colocar algumas coisas para acontecer, mas veio o governo do estado com o Conecta Bahia. Sim, sim. E o Conecta Bahia hoje ele já está instalado em Ilhéus. Mas já tem praças funcionando com essa conexão? conexão? Nós temos uma praça no Salobrinho,
nós temos uma praça no Céu da Vitória e o Conecta Bahia está para fazer mais expansão para 3 praças até o final do ano. Está analisando quais das praças que serão atendidas. Perfeito. O que mais está sendo desenvolvido para esses próximos, digamos assim, esses próximos anos, hein, Ilhéus? Pronto. Com apoio público. Até o final do ano, a gente pretende fazer o lançamento do Observatório de Inovação. O Observatório de Inovação vai ser um portal para agregar pesquisas e estatísticas do governo municipal e das universidades. Para quê? A partir daquele canal, deste portal, as pessoas possam conhecer o que é realizado e ter as informações compiladas para gerar soluções, ou mesmo para poder comprar aquela tecnologia. Então, a gente gosta de falar que, assim que o Observatório sair, ele vai ser o Tinder do mercado tecnológico. Perfeito. Você que é investidor da área, quer investir em determinado laboratório. A menos que você vá nele, às vezes você não sabe. Sim. Ou vai procurar até mesmo fora o que é desenvolvido aqui. Nós vamos disponibilizar isso de forma pública em um portal eletrônico. Provavelmente a nossa expectativa é aí, mês de novembro, até meados de dezembro, a fase 1 do observatório já estará sendo finalizada e nós vamos colocar ele no ar. Você como gerente de inovação, aí a pergunta é, de 0 a 10, que nota você dá, Ilhéus, com inovação? Hoje eu diria que Ilhéus está entre 7 e 8. Eu digo isso porque 7 e 8. Nós ainda temos muito a fazer. Sim. Mas hoje, nos últimos 4 anos especificamente, e isso é fruto, claro, de uma decisão, de um acerto governamental, o prefeito Mário Alexandre, com muita precisão, nos deu carta branca para poder promover o diálogo entre tantas instituições, e nós deixamos de ser uma cidade que era esquecida no cenário nacional e passamos a ser reconhecidos como os produtores de tecnologia. O que nós estamos fazendo aqui na Semana de Inovação, por exemplo, nós chamamos a atenção de todo o estado, do Nordeste e do país. Às vezes nós estamos em Brasília ou em São Paulo, não, mas vocês já estão fazendo um movimento bacana lá, a gente faz ideia do alcance que a gente tem. Sim. Só para você ter ideia, a Lei Municipal de Inovação de Ilhéus foi motivo de inspiração da Lei Municipal de Vitória da Conquista, de Lauro de Freitas, de Feira de Santana, de Juazeiro. O gerente de inovação de lá, de Juazeiro, ele promoveu o diálogo direto conosco para saber qual era a nossa receita. Itabuna ainda, acho que não conseguiram votar o projeto, mas existe o projeto. Também nos procurou para poder ter sua própria Lei Municipal de Inovação. Ou seja, nós exportamos soluções. Então, eu diria que nós estamos entre 7 e 8. Eu nunca vou estar satisfeito para falar que está 10, para não esquecer que o desafio é constante. Eu queria continuar batendo papo, mas houve uma superlotação da minha agenda hoje aqui. O papo está muito bom, a gente já tem aqui uns 40 minutos de bate-papo, passou tão rápido, nem parece. Tem muita coisa a falar. Mas eu vou te convidar a um outro momento, para a gente continuar esse papo, né? Pegar também algo mais amplo, e eu quero ir, né? A TI TV vai no CEPED, na UESC, a gente coloca à disposição para ampliar ainda mais o olhar da população e gerar aquilo que eu falei antes, gerar orgulho, né? Conhecimento gera pertencimento. Esse pertencimento vai nos permitir que... E aí uma das coisas que mais me encanta, a gente está aqui e falando em um estúdio aberto, é bacana que as pessoas estão passando, Sim. Tem criança, tem adolescente, tem gente nova, gente mais velha. Esse pertencimento tem que ser do menino ali de 6 anos que veio visitar Sim. e só queria conhecer um videogame diferente. Sim. Ou do senhor de 60 anos que talvez esteja um pouco sem esperança. Hoje, se nós conseguirmos fazer com que a cidade entenda que ela é uma cidade rica, uma cidade produtiva, que tem tecnologia, que tem inovação, que tem um potencial de se tornar uma das melhores cidades para se viver no Brasil, acho que nós vamos, de fato, ter realizado a melhor política pública e ter cumprido a missão. Acho que o que nos move, mediante tantos desafios, porque para fazer toda essa miscelânea aqui, até em alguns momentos a gente tem muita coisa e de fato, se deixar a gente fica 3, 4 horas Sim. falando. E dada a dimensão, tem hora que a gente nem consegue lembrar de tudo que está sendo feito. Perfeito. Sim. Eu acho que o melhor resultado é fazer com que o ilhéense ele se sinta agraciado e feliz por morar aqui. Eu acho ser, né? que nós já estamos conseguindo fazer isso, mas o desafio
ele ainda está posto, ainda vai exigir mais, e eu tenho ficado feliz porque tem mais pessoas querendo participar dele. E a TI TV tá aí. Conte com a TI TV, nós vamos sim. Já te falei, me coloca à disposição, pode mandar Satya, vamos fazer isso aqui, vamos divulgar isso aqui. E eu deixo até gravado aqui muito claro, é sem custos, porque eu não sou ilhéense, eu sou soteropolitano, mas amaria ter nascido aqui. Eu amo Ilhéus de coração. Não sou candidato não, deixar bem claro, tá? Mas assim, por isso que eu falo muito do orgulho, do pertencimento, né? Às vezes eu falei mais cedo aqui, que talvez metade da população não saiba que Ilhéus vem a história de Ilhéus, de uma capitania hereditária, né? O porquê isso. Então, eu acho que é interessante falar da história, mostrar o que está acontecendo, todo esse avanço tecnológico, todas essas inovações que acontecem em Ilhéus, tornar isso mais amplo, porque conhecimento vai gerar pertencimento. E aí, quando você tem pertencimento, você tem o quê? Cuidado quando você... Eu acredito que isso precisa melhorar. E aí a TI TV está aqui para ser parceira nisso. E abraçar essa história e entender. Ilhéus é rica pela sua cultura. Perfeito. É rica pela a sua história do chocolate, do cacau, da capitania hereditária, mas nós não ficamos presos aí. Sim. Nós já ultrapassamos isso e com isso nós temos força para fazer muito mais. Sim. Nós não queremos desapegar da nossa história. Não tem como. Mas é usá-la para poder galgar novos espaços, dar novos saltos. Sim. Assim, eu agradeço pelo seu convite para falar aqui e imaginar que, de fato, Ilhéus inevitavelmente será uma cidade do futuro. Eu acho que, principalmente para nós dois, que não somos natos Sim. da cidade, mas nos consideramos ilhéenses, eu acho que isso é muito bacana, porque a gente se apaixona, Sim, vê o eu sou apaixonado potencial. por Ilhéus. Eu ouvi de um senhor outro dia, em um bate-papo informal, eu estava na CDL para uma reunião, mas tinha um senhor, ele brincou, você é de Ilhéus? Aí eu falei, não, mas eu sou apaixonado por essa terra. Eu falei, então você não é ilhéense, você é ilhéista. Você defende essa terra. Eu acho que eu sou a gente ilhéista. precisa... Você é ilhéista, eu sou ilhéista e precisamos de mais ilhéistas. Filho, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, conte com a gente. Eu que agradeço. Gente, obrigado. Breve nós vamos voltar com ele. Isso é uma promessa. E voltaremos também ampliando esse debate e a visibilidade de tudo que acontece em Ilhéus. Até o próximo episódio. Valeu.